Professor Grilo, tudo bom, meu amigo? Como é que você tá? O áudio aí tá saindo direitinho? Dá um ok aí no chat, por favor. Professor Grilo. Opa, Jé, só um minuto. Aqui a câmera tá virada. Bom dia, meu querido. Bom dia, bom dia. Tá perfeito. O áudio tá perfeito. Tá perfeito o áudio aí? Bom Tá dia a todos que perfeito. tá entrando aí no chat. Sejam bem-vindos aí nessa manhã de domingo. Algo mais, gente? Mais uma edição aí Professor do Café Tizil, do Grupo Muzenza. Muzenza de São Paulo. Isso. Já Grande aqui, hein, professor com a Tizil. gente. Especialista em psicomotricidade aplicada à capoeira. Campeão de capoeira em diversos campeonatos aí. E também idealizador do método Capoeira e Profissão. Então a gente vai estar recebendo ele nessa manhã de domingo. Tá? Foi adiado por questões pessoais aí. Domingo passado, passou para esse domingo. Tá? Mas com certeza a gente vai ter um momento muito gratificante com ele. E vamos esperar ele entrar aí para a gente dar início, né? E aí, grande Elcio, como é que você tá, meu filho? Certeza. Como é que tá a nossa cidade de Tá Russas tudo aí? bem, meu querido. Tá ótimo, tá muito bom. Aos poucos, Coisa né, nós boa. vamos retornando à nossa normalidade. Queria agradecer todas as pessoas que estão entrando aqui na nossa live, né? Grande... Dizer que a edição do Café Muzenza Online é uma proposta para trazer os capoeiristas mais próximos uns dos outros, apesar da distância, né? A gente quebrar essa barreira. E capoeira tem que ir além das pernadas, né? Para você fazer um capoeirista bom de jogo, é só ele treinar todos os dias, várias horas por dia, ele vai ficar bom. Mas para formar um capoeirista, né? Um profissional de capoeira, são vários anos, com muitas vivências, muitas experiências. Com certeza. Então, galera, não perca. O professor Tizinho é um profissional de alta qualidade. A gente que acompanha o trabalho dele, a gente que conhece. Essas pessoas que participam do Café Muzenza Online são pessoas escolhidas a dedo, né? São pessoas que a gente realmente sabe que vai agregar alguma coisa pra gente dentro da nossa capoeira. Com certeza. Agradecer aí o Toquinho aí. Grande Toquinho, direto Pronto, da um grande abraço, Parnaíba. Toquinho, do Parnaíba, Piauí. Tiririca aí também, ó. Direto da região do Tiririca do Crato. Cariri. Valeu, grande Eita. Tiririca. Amigão aí, O parceiro homem aí, é bom, ó. vamos para berimbau bom também. Tu é doido. Um dos nossos amigos são artesãos de berimbau, o Tiririca, lá do Crato. Recomendamos aí. E o Professor objetivo... Jess, Oi. agora o senhor vai desligar a minha câmera para a gente esperar o nosso convidado, tá bom? Me O senhor que ajuda. me desconecta. Me ajude a desligar. Então, senhor, peraí. Eu vou sair e depois você vai ficar sozinho. Só um Tá minutinho. certo, beleza. Bem, pessoal, só aguardando aí a entrada do nosso convidado hoje, tá bom? Assim, quando ele der o ok aqui, a gente aceita e começa aí nessa manhã de domingo. Nosso encontro. Vai ser muito bom. Mais um deles. Com certeza todos são muito bons.
e vamos agregar aí conhecimento, dividir também. Aqui não existe a questão de saber mais ou saber menos, muito pelo contrário. Todo mundo aqui tem saberes diferentes e é nessa proposta de valorizar, capacitar as pessoas, agregar cada vez mais conhecimento dentro da nossa arte da capoeira e que serve também para fora dela, porque todos os temas que são abordados aqui no Café Muzenza serve para dentro e fora da capoeira. Só aguardar aí uma coisinha, tá bom? Então, toma um café de vocês. Já tô aqui no meu, cafezinho. Café Muzenza. Grande Lelo. Tudo bom, meu filho? Bom dia. Direto do Belém do Pará. Deixa eu ver se é esse mesmo, se é o Lelo mesmo do Belém. Que não dá pra ver direito. Mas se não for, não tem problema. Bom dia também. E aí, café sem açúcar não dá, eu não gosto muito não. Mas há quem gosta, tem problema não. Bem-vindo a todos que está chegando aí, tá bom? Para prestigiar esse momento de diálogo com o nosso convidado Kelvin Moreira, professor Tizil, direto de São Paulo, Terra da Garoa. Cara que tem bastante conhecimento aí, que vem se especializando cada vez mais em métodos profissionais, tá? Primeiro para capoeira, uma vez que é capoeirista, e também para outras artes marciais também, tá? Então, idealizador do método Profissão de Capoeira, campeão de diversos campeonatos de capoeira no Brasil e no mundo aí, especialista em psicomotricidade, tá? Então, vamos aguardar a chegada dele para que a gente possa dar início a esse momento de troca de saberes. Gratificante essa manhã de domingo, todos os encontros, na verdade, do Café Muzenza, onde a gente reúne pessoas de diversas cidades do Brasil, diversos países do mundo, né? Já tivemos aqui França, Portugal, agora mesmo aqui, ó, Belém do Pará, um intercâmbio cultural grande aí, ó, Belém do Pará, região do Crato, diversas pessoas aí, diversos lugares, assim, conversando, interagindo através do chat. Sejam todos bem-vindos. Pessoas que não são capoeiristas também, que têm a oportunidade de entrar no live do Café Muzenza para poder pegar um pouco do conhecimento também, compartilhado aqui, muito gratificante. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Saúde e paz a todos. Acabei de falar aqui com o professor Tizil, pediu só para aguardar 5 minutinhos aí, tá bom? Pra gente iniciar. Tá só se organizando ali. Já já que ele entra, tá bom?
para não ficar muito tempo sem falar, aproveitar a oportunidade, recomendar uma leitura aqui muito boa, Casa Grande Senzala, Grande Gilberto Freire, tá bom? Quem tiver um interesse, que gosta de leitura, tá bom? Esse aqui é um livro altamente recomendado, que fala da construção da nossa sociedade brasileira, da nossa brasilidade, toda a nossa formação, para quem gosta de conhecimento, de saber a sua raiz, a sua origem, pode comprar esse livro aqui, ó, pode fazer a aquisição. Pensa num livro gostoso, tá? Dividido em capítulos, e cada capítulo que você vai ler é uma viagem que você faz na nossa construção da sociedade brasileira, tá? Então, é um livro que foi escrito há muito tempo atrás por Gilberto Freire, mas é mais atual do que qualquer outro, tá? Então, deixo aí a dica, recomendo o livro Casa Grande Senzala, Gilberto Freire. Saudoso Mestre Pestana, grande Mestre Pestana, grande amigo, Sabiá Muzenza, seja bem-vindo. Salve, mestre. Muito obrigado, honrado aí pela sua presença aqui na sala do Café Muzenza nessa manhã de domingo, tá? A gente vai estar abordando o tema Profissão Capoeira, Psicomotricidade. O grande professor Tizil tá entrando aí, ó. Só ele fazer o chamado. Brioche, grande Brioche, obrigado, meu filho. Minha mãe também disse que eu sou bastante lindo, ó. Pronto, deixa eu fazer o convite aqui pro professor Tizil. Só um minutinho, Tizil. Se não tem pedidos... Não, tu tem que fazer o pedido, professor. Manda para mim, por favor. Que aí eu te aceito aqui. Pronto, só um minutinho. Vou aceitar. Só aguardar aí que o professor Tizil está entrando. A gente pode chamar contra Cláudio. Seja bem-vindo. E aí, grande Tizil, tudo bom? Opa, bom dia. Bom dia. E aí, como é que você tá? Tô bem, tô bem. Ô, coisa boa. Seja bem-vindo. De antemão, eu te agradeço aí pela oportunidade de tê-lo aqui conosco nessa manhã de domingo. A gente falar de um tema bastante importante, que foi o que você se especializou e está trazendo aqui, dividir um pouco do nosso conhecimento. E fico muito grato por você ter aceitado o nosso convite, tá bom? Que isso, eu que agradeço, Gerson, o trabalho que vocês vêm fazendo aí nesse período, que é muito importante. E o objetivo do Café Muzenza é valorizar e capacitar as pessoas cada vez mais, né, independente de graduação, de escola de capoeira, até para além da capoeira também, porque a gente tem recebido muitas pessoas aqui que não são capoeiristas, mas que têm um interesse bastante nos temas abordados, tá? Engrandecer a nossa arte como num todo, né? Então, mais uma vez agradeço, porque aqui a gente tenta ao máximo trazer pessoas que realmente venham agregar, independente de quem seja e de onde estejam, tá? E você é uma pessoa que eu e o professor Grilo com certeza tem muita estima e admiração, e tem conhecimento e bagagem para poder contribuir aqui com o nosso Café Muzenza. Então, mais uma vez, gratidão. Eu que agradeço. Bora começar? A oportunidade. Bora começar. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, Café Muzenza, dia 12/6. Estamos recebendo aqui o grande Kelvin Moreira, professor de CIL, direto de São Paulo, terra da garoa, com o tema Profissão Capoeira e a Psicomotricidade no século XXI. Tá? Especialista em psicomotricidade aplicada à capoeira e vai além da capoeira também. Sim. Campeão aí de diversos campeonatos de capoeira. O cara aí é bom. Fico só vendo os vídeos dele para poder
aprender um pouquinho, né? Que E isso. idealizador do método Profissão Capoeira. Então, para Massa. começar, vamos para a primeira pergunta, que nada mais é, quem é Kelvin Moreira, professor Tizil, futuro contramestre do Grupo Museus de Capoeira? Isso aí. Obrigado, cara. Bom, como o Gerson falou, eu me sinto até estranho quando as pessoas falam Kelvin Moreira, pô. Nem minha mãe me chamava mais de Kelvin Moreira. Foi mal. Minha mãe me chamava de Tizil, né? Mas assim, meu nome, né, de nascença ali é Kelvin Moreira, então tenho 34 anos de idade, sou do Grupo Museus de Capoeira, tô na capoeira há 26 anos e no Grupo Museus há 16. Sou pai, né, do Davi, da Milena, Davi de 6, Milena de 12, casado. Uma família também de capoeiristas, que a esposa também é capoeirista há 20 anos, no grupo ela é monitora, né? E as crianças treinam. A gente tem um espaço próprio de capoeira, onde o carro-chefe é a capoeira, e eu faço questão de continuar sendo só a capoeira, e não tem outra atividade aqui a não ser capoeira. A gente Coisa faz a boa. prestação de serviço, né, para escolas com a capoeira em São Paulo. E como o Gerson citou, já participei de vários campeonatos, gosto, ganhei vários desses também, já perdi vários, mas eu posso garantir que a grande maioria eu tive no pódio. Que bom. E sou capoeirista, né? Gosto de competir, mas antes disso eu sou capoeirista, gosto de viajar, gosto de ir em roda. Às vezes eu apareço em lugares sem avisar, porque eu acho que isso daí é o negócio do capoeirista, pôr a mochilinha nas costas e surgir de repente, né? Num local que você ainda não conhece, nunca viu ninguém. Então, esse é um pouquinho do que eu faço. Como o Gerson citou, além disso tudo, eu sou graduado em Educação Física e pós-graduado em Psicomotricidade. E fiz essa questão de conteúdo aqui na rede social, que ele vem com 4 vertentes, na verdade, o conteúdo que eu produzo aqui, que começou especificamente ali com a capoeira, treino, rotina do capoeirista, de como é a vida ali do capoeirista, e depois eu fui querendo ajudar mais pessoas, e quando eu me especializei em psicomotricidade, eu trouxe esse conteúdo de psicomotricidade aplicada à capoeira para ajudar a nossa comunidade e além da nossa comunidade, quem trabalha de forma especialista, né, como especialista dentro de escola, seja balé, judô, karatê, jiu-jitsu, não importa, Uhum. ele pega o conceito e aplica na atividade dele ou dela. E o profissão capoeira que vem nesse outro quesito de mais burocrático, mais formal, entender um pouco mais de como você faz a sua relação antes de começar a dar aula. Muito importante. Justamente sobre essa profissão capoeira, vamos dividir em 2 momentos. Primeiro, falar sobre a profissão capoeira e a outra sobre a questão da psicomotricidade, né? Tá, são 2 momentos E diferentes mesmo. o que é ser um profissional de capoeira, professor? Diga aí para Tá, nós. tá, vamos lá. Essa pergunta do Gerson, ela é bacana e ao mesmo tempo ela tem um viés muito particular, ainda mais falando do nosso universo capoeirístico, né? Verdade. Porque as pessoas têm visões muito diferentes. Para ter noção disso, eu fiz um post um tempo atrás, antes de responder, você chegou a ver, né, Gerson, que eu falei assim no post. Nem sempre seu mestre é seu melhor orientador. Verdade. Inclusive, eu fiz reportagem, né? E É aí gera verdade. uma, e aí gera uma polêmica gigantesca, né? E quando a gente fala de nem sempre seu mestre é o seu melhor orientador, eu acho que por essa fala a gente já entra nessa questão do que é ser um profissional de capoeira. Eu acho que Uhum. você ser capoeirista é uma coisa, você ser profissional de capoeira é outra, né? Com É, ser, certeza. ca- ser capoeirista, pô, eu tenho meu mestre, ele tá ali ligado a essas questões rituais, me ensinar a arte da capoeira, os fundamentos e tudo aquilo. Quando a gente fala de um profissional de capoeira, aí sim entra que nem sempre seu mestre é seu melhor orientador, né? Porque de repente, vou dar um exemplo aqui, você quer dar aula de capoeira em escola, mas seu mestre é bombeiro civil, por exemplo, e, e supondo que ele nunca deu aula em escola e nem para criança, Perfeito. eu acredito que essa pessoa, independente de graduação, não é a melhor pessoa para te orientar.
E muitas vezes, por esse tipo de situação da gente ter a mente fixada em meu mestre é o detentor de todo o conhecimento, e nem sempre é nesse quesito. Entendam o que eu tô falando, hein, galera? Uhum. E gera uma polêmica, né? E as pessoas precisam entender do que eu tô falando. Não tô falando Tem que ter a mente aberta para poder entender, a né? mente aberta. Isso, eu não tô falando como capoeirista, eu tô falando de ser um profissional. E nesse quesito, de repente, seu mestre, ele não vai ser a melhor pessoa para te orientar. E em cima disso que eu tô falando, é nesse quesito que muitas pessoas, e eu fiz até. Aí é muito post, né, Gerson? Teve um É. outro post que eu falei sobre prostituir a capoeira, né? E Sim, aí juntam os dois posts e gera essa questão de que muitas pessoas, de forma indireta, involuntária, sem querer, acaba prostituindo a capoeira. E quando eu falo de prostituir, gente, eu não falo só na escola, eu falo em vários aspectos. É o cara que dá aula no seu, na sua. E claro, a capoeira é muito diferente de outras artes. Às vezes você está numa região muito pobre, às vezes sim. você está num universo que não é de uma área mais burguesa, enfim. Mas dentro disso tudo, eu também vejo outros esportes nesse meio disso tudo. E é nessa que muitas vezes o cara dá aula gratuita e tá tudo bem. Mas, ou ele cobra R$ 20 para ter aula, para dar uma aula, ou chega lá na escola e cobra R$ 120 para dar aula o mês inteiro. E isso tudo você, infelizmente, ou enfim, você está desvalorizando a sua arte. E é por essas e outras que muita gente possivelmente não consiga viver de capoeira. Verdade. Porque é claro que não vai dar para viver de capoeira. Quem vai viver de capoeira ganhando 100 conto por mês, numa escola que você trabalha o mês inteiro, né? E aí é prestação de serviço. E aí é o que eu falei. Não dá para criticar, aspas, ou não Uhum. dava para criticar essa galera, porque antigamente, quando eu falo antigamente sei lá, 5 anos atrás, não tinha tanto conhecimento como a gente tem, por exemplo, hoje. Vasto, muita gente falando, eu produzindo esse tipo de conteúdo para ajudar. Então, até um determinado momento, as pessoas não tinham essa informação, então elas faziam de forma involuntária. Tanto quem de repente falava, vai lá, cobra R$ 100, quanto quem fazia de forma intuitiva. A partir do momento que você tem acesso à informação e quer melhorar, aí você está prostituindo com consciência. E aí é ruim, né? E até mesmo, professor, só complementando aí, a própria construção que se estabeleceu a capoeira, né, vindo da escravidão, vindo da Sim, marginalidade, contribuiu para que a busca do conhecimento ela fosse a passo de tartaruga, com né, a passo de certeza. tartaruga. E agora, mais recente, com as novas gerações que vêm surgindo, no caso eu, você, não Sim, desmerecendo o conhecimento popular, empírico dos mestres antigos, muito pelo contrário, mas a questão da facilidade também da internet. Hoje a informação. Antigamente eu me lembro que meu pai dizia assim: ó, quando eu não sabia de alguma coisa, ele vai procurar no Pai dos Burros. O Pai dos Burros era um dicionário desse tamanho, né? Hoje num isso mesmo. clique, né? Hoje, rapaz, eu não sei, eu sou analfabeto, eu não sei escrever. Fala no áudio aí, pesquisa Sim, através de áudio e você consegue ter as informações, né? Então, hoje a pessoa só não consegue estabelecer um conhecimento adequado se realmente não quiser. E ainda tem um detalhe: o conhecimento está aí, a gente ainda tem que ter a sabedoria para filtrar o conhecimento, porque senão fica sem conhecimento também, agora, né? agora o difícil agora o difícil está sendo filtrar, né? De É tanta a coisa. famosa interpretação, né? Mas assim, Gerson, em resumo disso que eu falei, resumindo Uhum, e respondendo, né, efetivamente o que você me perguntou, eu acredito que hoje, no século XXI, 2022, ser um profissional de capoeira está muito mais atrelado, na minha visão, em a partir dessa geração, como você citou, que nós possamos ser profissionais melhores para uhum. que as futuras gerações possam ter resultados melhores. Porque não é, como você falou, não é uma crítica. Existe toda uma história, existe toda uma situação, né, de história, de vivência, de tudo que a sociedade trouxe para que a capoeira chegasse dessa forma e que os antigos transmitissem de uma forma que de repente foi a possível, mas Sim, que nos dias de hoje não trouxeram tantos benefícios para quem quer fazer um trabalho sério, né? A gente é. sabe da galera que ia em vários aspectos comprava, pedia pedido de uniforme e sumia com dinheiro, não chega no horário na aula, cobra mensalidade e sai com aluna, enfim, são N
Se eu for falar aqui, e a ideia não é falar do que é ruim da capoeira, eu tô querendo dizer que isso gerou malefícios para a gente fazer um trabalho bacana hoje. Com Mas eu certeza. acredito que o bom profissional de hoje, fazendo um trabalho muito bacana hoje, em tudo isso que vocês vêm trazendo aqui no Café Muzenza, que né, são vários assuntos, o que eu venho trazendo e que outras pessoas falam, daqui 5, 10, 20, 30 anos, eu não sei, os resultados vão ser bem diferentes, porque é o resultado que a gente teve depois de 30 anos, quase, é o que alguém vai ter a partir disso lá na frente. Por Verdade. isso, as pessoas que trabalham com capoeira não têm noção da importância delas para as próximas gerações. E ainda assim tem gente negligenciando sem saber. Só colocando um exemplo na questão de ser profissional da capoeira, de forma bem básica. Geralmente a pessoa só tem um uniforme da capoeira, um abadá, né? Para quem chama de abadá. E aí a pessoa dá aula, vai para uma roda de capoeira e dá aula numa academia, por exemplo. Chega lá, saiu da roda, chega na academia para dar aula todo sujo. A primeira alegação que o cabo diz, não, é dendê, eu tava ali no dendê, no axé medonho e tal. Isso não é sujeira mesmo, né? Sujeira mesmo, isso é falta de ser profissional. Por que não adquire aí 2, 3 calças, uma sobressalente da vida, para poder, quando você terminar o seu axé ali da roda e for para dar a sua aula e você trocar o uniforme e chegar limpinho, bem apresentável? É que nem num trabalho formal. Um trabalho formal, você chega, barbazinha feita, um uniformezinho alinhado, bem passado. Então, na capoeira, a gente tem que entender que é nesse mesmo formato. Se a gente não tiver essa postura profissional, eu costumo dizer, postura antecede o sucesso. Se você não tiver postura, você nunca vai chegar no sucesso. Então, vamos para a próxima pergunta, professor? Bora. Bora que só nesse tema a gente fica 1 hora, hein? Ah, e é um tema gostoso, viu? É um tema muito gostoso e importante para todos nós da capoeira, principalmente, né? Ô, Gerson, tem que pedir, Oi. antes de você fazer a pergunta aí, Sim. continuar o assunto, tem que pedir pra galera mandar essa live pra mais gente, apertar o coração pra dar engajamento na live aqui, pô. Show de bola, é isso mesmo. Bem lembrado, professor. Desculpa aí, viu? E aí, galera, vamos escutar o professor Tizil, por gentileza. A recomendação tá dada aí, ó. Vamos lá. Quais os aspectos um profissional de capoeira deve possuir, na sua opinião? Ó, essa pergunta do Gerson, ela dá para que nós podemos ter aqui uma resposta bem grande e bem longa. Mas o que eu fiz? O que eu acho que é ideal? Esses aspectos, eu posso dizer que eles estão elencados no curso que eu montei, Profissão Capoeira. Eu acredito que isso é o ideal para que um profissional de capoeira hoje tenha... E quando eu falo desse profissional de capoeira, a galera tem que entender que às vezes as pessoas estão muito preocupadas com certificados, né, Gerson? Uhum. Quero um certificado. Será que tem certificado? Né? E o certificado, dependendo do certificado, ele te coloca num ambiente melhor, mas não significa que você tenha o conhecimento ideal, né? Não significa isso. Diploma não é vivência. Olha, eu vou citar uma pessoa aqui, porque eu tenho um certo convívio com ela, e o mestre Mureta, cara. O mestre Mureta, eu tenho certeza do que eu vou falar. Ele tem muito mais conhecimento, e teórico, tá? Porque ele estuda. E, se eu não me engano, ele não é formado em educação física, mas ele sabe muito mais nessa parte física do que muito cara formado por aí. Eu já troquei ideia com ele. Inclusive, eu estava com ele agora na Colômbia, e teve coisas que eu aprendi com ele e eu fiz faculdade. E eu falei, caraca... Então, o diploma nem sempre, gente, é o divisor de águas. Talvez para entrar no ambiente, mas não. Mas na hora que você fala, não tem diploma que te segura. Contra fato não argumento, né? Contra fato não existe argumento, tá? Então, assim, esses aspectos, eu elenquei eles ali no curso, e eu vou falar para vocês como tópicos. E aí o Gerson, se ele quiser, ele vai falando alguma coisa e a gente vai trocando sobre esses tópicos. Show. Mas os tópicos que eu selecionei, que eu acredito que são esses aspectos, e eles são basicamente a estrutura do curso que eu montei do Profissão Capoeira, que eu acho que todo profissional de capoeira precisa ter, e não tem, principalmente quem quer trabalhar com capoeira dentro da escola. E quando eu falo dentro da escola, não é porque a escola é melhor, é porque para quem quer viver de capoeira, eu acredito que é um pilar mais concreto para se viver de capoeira. E aí você vai trazendo outros que complementem esse. Porque e geralmente é o passo inicial, né? De todo capoeirista, né? Geralmente é um passo inicial. Mas eu digo assim, Gerson, além de ser inicial,
É inicial, é importante e é concreto, porque normalmente Isso. você faz contrato anual com a escola. Então, o Verdade. seu aluno, às vezes, esse mês ele tá e o mês que vem não, da academia. Perfeito. Né? Então, às vezes, você tem escola que eu tô há 12 anos, 14 anos, 11 anos. Então, às vezes, você tem uma escola, mas você dá aula na academia, você tem um personal, enfim, aí cada um tem as suas nuances ali dentro da capoeira, Uhum. tá? Correto. Então, esses aspectos, o primeiro deles, eu acredito que é a pessoa não se vitimizar. Não Uhum. se vitimizar. Primeiro aspecto, eu vou falar numa sequência, mas não que tenha uma sequência exata, tá? Certo. A pessoa não se vitimizar. E a comunidade da capoeira, ou pelo menos muita gente que quer viver de capoeira ou vive, se vitimiza demais. Ah, não dá para viver de capoeira, é muito difícil, aqui no meu estado, aqui na minha cidade. Aí a minha pergunta para isso é, me fala do que é fácil viver, que aí eu quero largar o que eu faço para fazer o que você faz. É verdade. Perfeito. O que é fácil de viver? Tudo é difícil. Né? Tudo é Até o difícil. cara que de repente fala assim, ah, mas o cara, né, perante a nossa sociedade, o cara é engenheiro, ele fez engenharia, grande porcaria. Ele dá só, eu conheço muito engenheiro aí que ganha menos do que eu, cara. Com Menos certeza. do que eu. E eu não tô menosprezando. Mas o cara que de repente é engenheiro, advogado, é médico, muitas vezes o cara se dá muito bem quando ele vem de uma família que já tem ali uma coisa muito bem estruturada, porque se ele for um cara que saiu da onde você saiu e se formou, ele também tem muita dificuldade para encontrar um trabalho, para poder se levantar, né? Aí existem outras nuances, mas num modo grosso, é isso. Então para de se vitimizar. É verdade. Perfeito, viu? Com certeza. Eu, por exemplo, professor, eu estou há 10 anos num projeto na Fundação Assistencial para Crianças e Adolescentes. Tá? Comecei em 2012 e tenho minha carteira assinada. E geralmente, quando as pessoas me perguntam, eu tenho outras atribuições também que no momento eu deixei parado. Tá? Tô vivendo só de capoeira. Mas as pessoas chegam para mim, Jéssica, tu trabalha com o quê? Eu disse, sou professor de capoeira. Aí É quando isso a aí. pessoa vai desenrolar a conversa, eu digo, não, eu sou síndico profissional, eu sou supervisor, tal, tal, tal. Mas quando a pessoa me pergunta inicialmente, eu tenho orgulho do que eu faço. E é tão bom trabalhar com criança. Todo santo dia eu aprendo coisas novas. Eu acho que eu chego na fundação para me dar aula, eu saio de lá com mais bagagem do que quando eu entrei. É É incrível. verdade. E se vitimizar não é a solução, muito pelo Não contrário. é uma solução, E concordo. perfeito, viu? Esse primeiro tópico, perfeito. Tô anotando aqui, viu? Que é isso, vamos lá. E isso que eu tô falando, pode anotar, mas assim, é a estrutura do curso. Aqui dentro de cada Sim, tópico existem aulas e aulas e aulas e sim, aulas. sim. Um outro ponto que eu acho que é importante, não só para quem trabalha com capoeira, mas é para sua vida pessoal, mas na capoeira isso influencia bastante, né? Pela cultura da comunidade. De repente, em outras comunidades, as pessoas são mais organizadas em relação a isso, mas uma organização pessoal, você ter uma agenda organizada, poder cumprir seus horários, cumprir seus compromissos, que às vezes a galera marca 20 coisas, não lembra que marcou uma apresentação, esquece que tem o horário para chegar na aula, né? Por exemplo, se a sua aula começa 8 da manhã, você não pode chegar às 8 na escola. 8 você É, tem que começar a sua aula. Então você tem que chegar pelo menos 7h50, 7h40, que aí você dá aquela baixada de temperatura corporal. Se é, você tiver que preparar um material, você tem como preparar, enfim. Então, são esse tipo de coisa. Então, eu falo lá, por exemplo, no curso sobre organização de agenda. Então, é uhum, importante isso para nós, para nossa comunidade e para todo mundo que quer ser um pouco mais organizado aí, né? com certeza, perfeito. Um outro tópico é saber saber como você chega na escola. Então, isso tudo você precisa ter. Não se vitimizar e ser organizado tem que estar com você. Aí a gente Uhum, começa a entrar no outro aspecto que é mais técnico, vamos falar assim. Poxa, eu quero trabalhar com capoeira. Então, saber como chegar na escola. Você precisa saber, só que isso daí você não descobre do nada. Ou você pode até descobrir do nada, mas é o que eu chamo de, no curso de método 7P, que são 7 passos para conquistar a sua primeira escola ou a próxima. Porque não uhum. adianta o cara saber de contrato, de um monte de coisa, se ele nem sabe como chega na escola. Ele precisa fazer o O passo. prospect, né? Vamos falar assim. É, verdade. O passo a passo de como se chega até lá. Eu não vou falar de cada passo, porque senão a gente vai ficar 1 hora aqui falando só de cada passo. Tranquilo, perfeito.
tá? Mas são 7 passos ali simples, que estão bem simples, que você vai fazendo até que você consegue uma reunião. Você consegue agendar uma reunião com a instituição, tá? Então, é importante você saber disso, é um aspecto importante. Um outro aspecto, eu chamo de sistema de trabalho. Esse sistema de trabalho, ele envolve várias coisinhas. Eu vou dar alguns exemplos, que envolve, na minha visão, né, de sistema de trabalho para trabalhar com capoeira. É você saber como organizar um evento interno dentro da escola. Perfeito. É saber uma relação de uniformes. Como que eu faço o uniforme? Porque hoje em dia, pelo menos em São Paulo, tem escolas que você consegue colocar o uniforme e tem escolas que não. E aí, como que você faz essa relação? Então você não vai dar aula lá porque não pode pôr uniforme? Mas você vive, você é professor de capoeira ou você é dono de estamparia? Lá no projeto que eu dou aula, uniforme é o da fundação, tá? Hoje eu já consigo estabelecer um uniforme para épocas de evento. Já tenho todos os uniformezinhos, inclusive com o símbolozinho do grupo da nossa escola, do Grupo Muzenza, mas eu me lembro que isso foi um trabalho compassado. Até mesmo porque a primeira vez... hoje eu grito, hoje no final das aulas, até as professoras, quando eles capoeira, até as professoras de Muzenza. Mas até estabelecer que a dona do projeto não contratou o Grupo Muzenza e sim um profissional GES, foi doloroso para mim também, porque a gente sempre leva, né, no peito, né, o nome da nossa escola. Mas eu, com muita maturidade, né, e tentando entender o ambiente em que eu estava inserido, eu fui, aos poucos, estabelecendo esse relacionamento de confiança. É tanto que lá é Grupo Muzenza para cá, Grupo Muzenza para lá, e o profissional gesto, então tá bem unido. É isso, entendeu? Isso daí é importante. Então, isso é um dos aspectos que eu falo, por exemplo, no curso, até para aclarar isso que você acabou de falar, que a gente tem que estar desprendido de grupo. Você está fazendo uma prestação de serviço e quem faz a prestação de serviço é você, não é o grupo. Independente do grupo que você esteja. Se você conseguir elencar junto, que legal. Se não, não é um divisor de águas. Mas para muita gente, eu conheço gente que largou a escola porque não podia pôr uniforme. Perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro, né? E aí, tem nesse módulo do curso, que eu acredito que é um dos aspectos, só nesse módulo acho que a gente tem umas 18 aulas. Então eu estou falando de alguns pontinhos. Um outro ponto desse aspecto que eu acho importante, eu costumo falar lá que é coisas que a diretora não te conta no dia da reunião. Né? E eu costumo falar de reunião e não de entrevista, porque eu acredito que nesse aspecto, nós, enquanto profissionais de capoeira, a gente precisa se colocar como igual e não como menos. Correto. Porque você, assim, a minha visão, tá? Não sei se você vai concordar. Quando você está indo ser CLT, aí sim, existe uma cadeia mais hierárquica. É uma relação de subordinação, né? Isso. Não que na prestação de serviço não se tenha, mas na prestação de serviço você está muito mais próximo de estarmos por igual. Porque eu estou te apresentando uma proposta e nós vamos negociar. No TLT, não. Ela chega, te chama e fala assim, o salário é A, B, C, seus direitos é C, D, E, sua função é essa. Quer ou não quer? Verdade. Quero, então vamos fazer uma entrevista. Foi aprovado, não foi, é isso. Então, quando eu falo de coisas que a diretora não te contam na entrevista, é um dos pontos que eu nunca ligo para a escola, por exemplo, falando, posso marcar uma entrevista? Eu quero fazer uma reunião com a escola. Uma reunião, estamos ali por igual. Só que tem coisas, mesmo que a gente sabe que quando, ao decorrer do processo, se torna essa questão de subordinação. Né? Isso, existe. Correto. Eu não sei se está ficando claro o que eu estou querendo passar. Perfeito. Tá? E nesse dia, ela não fala para você coisas que no dia a dia você tem como obrigação. Por exemplo, pelo menos em colégios particulares, mas eu já trabalhei em certos projetos que acontecia isso também. Por exemplo, a criança cai. Num colégio, você precisa avisar, ó, a criança caiu, de repente você precisa anotar na agenda, para que o pai saiba o que aconteceu. Por exemplo, pegar a turma na sala, trazer, levar de volta. Mas são coisas que isso daí você vai descobrindo dependendo da escola. Normalmente ela não fala isso pra você, né? Você vai descobrindo conforme vai acontecendo. A criança caiu, você não avisou, meu. O pai veio encher o saco aqui na escola. Puta, eu não sabia, tal.
E Então eu acontece falo, até em grandes empresas, né? É por isso que grandes empresas tem a questão tem um nomezinho específico, de colocar a pessoa para saber todos os procedimentos iniciais antes de começar a trabalhar. como se fosse um treinamento, né? Como se fosse o treinamento. Tá entendendo? Como se fosse o treinamento. Porque tem que saber o passo a passo. Né? Mas, Sim. infelizmente, grandes empresas ainda falham em relação a isso aí. Exatamente. Então é isso, essa questão do sistema de trabalho. Tem muito mais coisa aí, mas que eu citei 3 que eu acho muito importante. E o evento que eu Mas tô não fala falando... tudo não, porque senão fica desinteressante e as pessoas não vão lhe buscar para poder dar continuidade no aprendizado. Mas, mas mesmo que eu falasse tudo, Gerson, não é igual a aula lá, eu escrevo, eu disponibilizo arquivos, então não se aproxima, não. E outra, em relação ao evento, que eu falei no início, é um ponto importante, tá, gente? Por quê? Dentro do sistema de trabalho, o evento interno, dependendo da instituição, ou na grande maioria, ele é o divisor de águas da continuidade do contrato para o próximo ano. Com certeza, é. Verdade. Não é verdade, É Gerson? verdade, é. Se Por der exemplo, tudo certo. uma das coisas que faz muito sucesso lá onde eu dou aula é que eu faço campeonatos internos. Eu faço batizadozinho e troca de graduação, né? Geralmente é mais batizado do que troca de graduação. E eu faço um mini campeonato. Encanta, esse campeonato encanta. Tem menina lá eu me lembro como se fosse hoje. Tem uma meninazinha que a menina era muito boa de capoeira, mas ela gostava de bater. Aí eu desclassifiquei ela justamente porque ela feriu alguns requisitos, né? Menino, rapaz, foi uma confusão tão grande dos alunos. Professor, mas ela derrubou, mas não era para encostar, porque são crianças, tá entendendo? São crianças, então a didática é diferente. Mas isso aí é o que me motiva e motiva as professoras e também a coordenação a continuar todo ano. Os eventos de capoeira lá é muito bacana, show de bola. Só que isso tudo que a gente está falando aqui, você precisa saber fazer direito, porque é quando você faz de qualquer jeito que você prejudica você, a capoeira e o próximo profissional que chegar um dia depois de você. Perfeito, agora essa parte foi perfeita, viu? Show de bola, é isso verdade. Com certeza. Por isso que seria ideal a nossa comunidade ter o interesse de... Igual, eu tenho alunos no curso, Gerson, poderia ter muito mais, e tá tudo bem. Mas ali você vê o quanto que as pessoas às vezes não estão interessadas em fazer um trabalho melhor e ser um profissional melhor. Evoluir. Evoluir. Beleza. Tá? Um próximo ponto desse aspecto que é importante eu falo precificação, que aí é onde todo mundo fica perdido, né? Saber cobrar. Saber cobrar, verdade. Eu vou fazer uma pergunta para quem está aqui na live. Quem estiver na live vai interagir aí nos comentários agora. Eu vou pôr uma pergunta e você vai me colocar escrito com certeza. Eu sei ou eu não sei. O Gerson eu tenho certeza que vai ter noção, mas a galera não tem. Que eu sei que ele trabalha com a poeira. Mas assim, hoje eu quero te contratar, galera. Quem tá aí na live vai escrever. Eu sei, Tizil, ou eu não sei. Eu quero te contratar para você dar aula aqui na minha escola. E eu quero que você dê 3 horas e meia de aula. E eu tenho 4 grupos de 5 anos, 4 turmas divididas aí. 2 anos, 4, 6. Quanto que você me cobra para você me dar 3 horas e meia de aula aqui para 4 grupos na minha escola? Boa pergunta. Põe aí. Você sabe me responder quanto que você cobraria? Tizil, eu sei quanto eu cobraria. Rapidinho, gente. Escreve aí que a gente quer saber. Escreve aí. E pode mudar o contexto. Não, eu quero que você trabalhe aqui 8 horas e 12 minutos. 8 horas e 12, 4 horas e 15, 1 hora, 1 hora e meia, 20 minutos. Teve um que falou aqui, Zilwan Nascimento, acho que é isso, dessa forma que se fala. Sei, mestre. Pode falar, meu amigo, pode colocar aí, ó. Pode colocar, não tem erro não, aqui é aberto. Neninho, Grilo, não sabe. Eu vou ficar na expectativa de não saber também, porque eu quero aprender mais ainda. O Grilo eu posso dar bronca nele, viu, Gerson? Você sabe, né? Claro. Ele não sabe porque ele não quer, ele tá lá no curso. Tá no curso, justamente, é o que eu ia falar agora. Tomando bronca aqui, viu, Bruno? Ou então ele quer aprender mais ainda.
Galera, mas enfim, em resumo, né, porque a gente tem tempo aqui, a grande maioria não sabe, pelas respostas a gente vê. Um falou que sabe e o resto está colocando que não sabe. E isso serve para sua aula dentro da academia, enfim, de vários pontos. E eu Sim. falo lá sobre precificar. E dentro das aulas, você vê, no sistema de trabalho puxa a precificação. Eu falo da diferença da gente trabalhar como extra classe e dentro do currículo, né, intracurricular, as diferenças. E para você trabalhar de uma forma e de outra, existem formas de se cobrar diferente. Sim. Existem formas de se cobrar diferente. Então, existe toda uma... O que eu ensino lá de pesquisa de mercado, como que você faz a cobrança, eu dou uma planilha, enfim, tem toda uma estrutura para você poder montar a sua forma de cobrar. Eu não dou nesse aspecto lá no curso, isso aqui pronto, tipo assim, ó, você vai cobrar isso. Eu ensino como você vai montar o seu preço, porque cada localidade é uma localidade. Verdade. O cara que dá aula aqui em São Paulo, de repente, numa escola na Vila Olímpia, é diferente do cara que pode ter certeza que tem. Que lá no Morro, no Rio de Janeiro, também tem uma escola particular, mas o preço não vai ser o mesmo. Perfeito. Ou na periferia aqui de São Paulo, ou na área mais nobre aí da sua cidade. Vão ser preços diferentes. Por isso que existe a pesquisa de mercado para você montar e falar assim, dentro do curso, para mim esse preço é o ideal. Mas eu coloco lá um mínimo que eu acredito que as pessoas não devam cobrar menos que aquilo. Mas o curso é vivo. E essa montagem, ela é sua. Eu te ensino e você fala, para mim o meu preço é esse. Aí você chega com a escola falando, ó, para esse formato de trabalho o meu preço é esse, para esse formato o meu preço é esse. Lembrando que o preço tem que estar atrelado ao currículo que você tem também. Não adianta, porque tem uma graduação na cintura, achar que pode cobrar caro. Eu sou mestre, eu vou cobrar mais caro porque eu sou mestre, mas a bagagem que tem só de capoeira, né? Não vai trabalhar com criança, mas não sabe o que é psicomotricidade já, que a gente fala disso aí, já. Ô, Gerson, você percebeu? A gente falou de dinheiro, entrou mais gente na live. Coisa boa. Dinheiro é dinheiro, dinheiro sempre é dinheiro, né? E ó, basicamente, agora pegando a brincadeira do Gerson, esse curso é para você aprender a fazer dinheiro, meu amigo. Vocês que estão vacilando. Verdade, viver de capoeira, ser profissional de capoeira. Muito bom. Professor, tem outro aspecto? Tem mais um, dois. Vou falar rapidinho, pra gente não prolongar. Um próximo aspecto seria a formalização entre as partes. Eu sei que o Gerson já trouxe aqui falando sobre MEI, formalização MEI. Sim. Então eu falo disso nessa questão da formalização, falo de contrato de prestação de serviço, com o pai, extra classe dentro do currículo, que são formas de contrato diferentes. E eu entrego um modelo de contrato para o aluno. Então, muito bom. Modelo, né? A gente também fala um outro aspecto que é importante, a forma de cobrança, né? Porque tem gente que ainda recebe na mão lá na escola. Dá o dinheiro aí, me dá meu dinheiro, me dá meu dinheiro. É verdade. A gente fala disso. E agora dois aspectos, Gerson, que são mais importantes, que eu acho que são mais importantes. Eu falo isso no curso, que as pessoas precisam saber que trabalhar com capoeira é você correr atrás do seu trabalho. Não é um trabalho formal. Não é um trabalho que às vezes acontece, mas é uma porcentagem muito pequenininha. Vamos falar que de 100%, 3% acontece isso. Os outros 97% depende de você. Você não vai ver vaga de emprego assim, ó, no grupo de WhatsApp. Precisa-se de professor de capoeira na escolinha Jardim Alegria. Até acontece, mas é raro. Normalmente é você que busca as escolas. Com certeza. Você que apresenta a proposta para que a escola queira o seu trabalho. E que quando isso não acontece, que aí é o último aspecto, que eu acho que você precisa ser muito persistente. Trabalhar com capoeira não é uma coisa... Às vezes você consegue 10 escolas em um mês e às vezes você demora 3 anos para entrar em um lugar. Verdade. É variado. Seja um projeto, seja uma escola, seja uma academia. Às vezes você consegue muito rápido, às vezes demora muito. Então você precisa ser persistente e entender que você corre atrás do seu trabalho. Esses são os aspectos que eu acredito que um profissional de capoeira precisa ter. Só pegando essa informação que você passou agora, eu fui chamado para dar aula numa escola tradicional. Só que estava esperando um edital ser aprovado para me poder entrar. Né? Sim. E aí meio que atrasou o edital por conta dessa pandemia também e tal, outras burocracias em relação a repasse, mas eu não estou deixando em nenhum momento a diretoria me esquecer,
Porque se ela me esquecer, ela vai procurar outra pessoa. Então eu tô em contato constante, né, com a diretoria. E aí, como é que tá o edital? E nessa brincadeira já tá, acho que tá com 3 meses. Mas 3 meses ele não me esquece, porque eu tô direto. Mas quando sair é você que eles vão chamar. Espere. Vamos para a próxima pergunta? Vamos, bora! Quais os desafios desse profissional no século XXI? Cara, os maiores desafios que eu acredito que se tenha é a nossa comunidade entender que precisa estudar. Precisa estudar, tá? Eu acho que esse daí é das maiores dificuldades. Pelo menos quem quer, porque tem muita gente que não quer, só quer se movimentar, quer treinar, vive de outra coisa e tá tudo bem. Mas existe a comunidade dentro da comunidade que quer viver de capoeira, que tem essa vontade e acha muito difícil. Mas aí, quer ver um exemplo? Quando eu falo de estudar, às vezes eu falo assim, as pessoas já me perguntaram, para trabalhar capoeira precisa ter graduação em educação física? Não, a lei não te obriga a isso. A lei não te obriga a isso. Porém, não significa que a escola queira pegar você sem o curso. Verdade. Dentro da instituição, de repente, ela fala, a lei não me obriga, mas na minha instituição, eu exijo que se tenha faculdade. Se você não tem, não tem problema. Mas aqui eu vou querer que tenha. E ela está no direito dela. Tá. Então, de repente, você vai dar aula em lugares que você vai ganhar um X valor e, de repente, pela falta desse certificado, não quer dizer que você não tenha conhecimento, tá? Mas a falta desse certificado, de repente, não vai te pôr em certos ambientes. Que, infelizmente, certos ambientes você só entra com, de repente, um papel. De repente, um papel. Tá entendendo? Igual, eu vou dar um exemplo aqui dentro do grupo Museis, a gente. E o Gerson vai entender muito bem que ele sabe como funciona. Um exemplo do que eu tô falando é assim. Um instrutor dentro do grupo Muzenza não pode dar um curso, mas um cara com uma corda de contramestre ou mestre, ele pode. E eu não estou desmerecendo ninguém, mas eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Às vezes, o cara que é instrutor tem uma aula muito legal, com mais conhecimento que, de repente, um contramestre que viveu muito pouco a capoeira, mas ele é contramestre. Só que um não pode e o outro pode, porque um tem, vamos dizer assim, o papel e o outro não. E o outro não, verdade. Tá? Esse é um ponto que eu acho que é importante, então vão estudar. Se você tiver a possibilidade, faça. Se você não tiver a possibilidade de fazer uma faculdade de educação física, existe uma coisa que eu acho que ainda é mais importante que a faculdade de educação física. Tanto o que eu venho falando sobre o Profissão Capoeira, esse curso, como várias outras coisas que eu vejo aqui na rede social de outras pessoas, que eu acho que vale a pena vocês investirem. Porque, por exemplo, esse curso aqui, ele não vai te dar um diploma que vai te fazer a escola colocar você lá dentro, mas ele vai te atribuir tanto valor que a escola vai te enxergar muito mais que o diploma. Verdade. Essa é a coisa que eu tô falando. Muito bom, muito bom. Então, a dica para a resposta dessa pergunta é buscar conhecimento, agregar conhecimento e se tornar interessante, né? Se tornar interessante. Exatamente. Na verdade, só para pegar um gancho aí, eu não vou poder deixar de falar. Eu entrei numa faculdade por vários motivos, mas teve um deles que para mim foi o mais interessante de todos. Eu dava aula num colégio aqui próximo e tinha 2 professores de educação física, uma professora e um professor. E aí o professor, gente fina, sabia que eu fazia um alongamento antes das aulas e trabalhava muito bem a capoeira, e olha que eu estava iniciando a dar aula naquele tempo, alguns anos atrás. E aí tinha alguns alunos que coincidiam a minha aula com a aula da educação física. E aí eu cheguei, professor, tem alguns alunos aí que querem treinar capoeira, mas está coincidindo com sua aula. O que é que sou? Não, Jefferson, eu conheço seu trabalho e tal, muito massa. Me diga quem são os alunos e tal, veja como é que tá, se ele está se comportando na aula, e me disse alguns requisitos, me diga que eu dou a nota aqui. Beleza. Quando eu fui falar com a professora, a mesma situação, ela disse, mas é porque você não tem diploma de nível superior. Aquilo me desmotivou tanto. Eu fiquei tão triste. Aí eu disse, rapaz, eu vou pegar essa neguinha, viu? Eu vou entrar na faculdade porque ela não vai me humilhar mais. E esse foi um dos motivos que fez eu entrar na faculdade. Claro que teve outros, mas esse foi um deles. E hoje eu tenho minhas formações acadêmicas e eu sou melhor do que ninguém. E sabe uma outra coisa que eu vejo como dificuldade e ao mesmo tempo facilidade?
O Uhum. ambiente te modifica. Sim. Por exemplo, o cara que entra numa escola sem graduação, dependendo da instituição, ele Uhum. começa a se ele tiver um pouquinho de visão e for um cara bacana, conversa com as pessoas ali, naturalmente ele vai sentir a necessidade de também ter uma graduação. Que ele vai falar, Sim. poxa, a professora tem, de repente o professor sei lá, de judô tá ali na escola junto comigo, tem uma graduação, puxa, a diretora tem, a coordenadora tem, puta, eu tô aqui, né? Eu tô dentro da escola e não, meu, eu vou dar um jeito. Ele começa a querer. Verdade. Isso é muito importante. Os trabalhos. Ó, pronto, deixa eu só falar uma coisa aqui que eu vi o mestrando Deninho postando aqui sobre se existe MEI para capoeira. É, talvez não exista um KNAI específico para professor de capoeira, tá certo? Mas assim, tem algo que você consegue se aproximar como profissional da capoeira, né? Talvez um professor de artes, alguma coisa desse tipo. Aí, mestrando, seria recomendável que você procurasse um contador para saber essas informações e poder se formalizar através do MEI, tá bom? Só deixando essa informação na sua É, pergunta, que foi até mais lá para trás. e Inclusive, no nosso feed do Café Muzenza, tem um momento de encontro que foi muito bom com um integrante da gente aqui do Grupo Muzenza e que ele é contador. Então, dá uma pesquisadazinha lá no feed, que com certeza tem informações muito boas, até mesmo para estar ali ajudando, tá bom? Fica na paz, mestrando. Pode falar, Tizil. E assim, como você falou lá tem várias formas, você consegue colocar aulas de várias. Tem uma determinação lá, né? Isso, Aulas correto. de vários tipos, né? Tipos, tem uma que eu não lembro como é. É, Professor de diversas modalidades, tem lá umas especificações que você consegue colocar. muito bom, obrigado, Tizil. É, próxima pergunta: quais dicas para quem quer começar a trabalhar com capoeira na escola? Talvez você já tenha falado até bastante, mas Não, fala aí mais. tranquilo. Só rapidinho, o mestrando também ainda tinha falado uma coisa, só que eu acho que é importante para todo mundo. As aulas Uhum, que eu forneço na escola não é só na educação infantil, tá, gente? Isso uhum, daí é do infantil até o ensino médio. A gente tem escola aqui que vai até o Fundo 2. Ensino médio eu já tive, mas agora não tem, mas tem até o Fundo 2. uhum. Porém, por que a gente fala muito da educação infantil? Porque é o maior público que adere às aulas de capoeira dentro da escola. Tá? Verdade. Fundo 2, muito pouco. Você vai ver que na maior parte é Fundo 1 e educação infantil. Uhum. Beleza. Bom, as dicas são o seguinte: são 4 dicas que eu separei para vocês que são importantes para quem quer começar a trabalhar com capoeira, independente de graduação, porque às vezes o cara é mestre, nunca trabalhou e quer. É, e Primeira quer. coisa, primeira dica: tenha certeza que é isso que você quer, que é essa sua paixão, que é para você não estragar o caminho de ninguém. É verdade, verdade. Não é para você chegar lá e Perfeito. falar, puxa, era isso que eu queria. Que tem gente que começa a trabalhar com capoeira, gente, e dali 3 meses já descobre que não era mais o amor. Só que ele já entrou na escola, já fez merda, largou, e aí eu tento entrar lá e ela fala assim, eu não quero mais capoeira aqui, não. Escuta o que eu falei, eu não quero capoeira, não é o Tizil, não é o Gerson, É, eu não eu não quero quero capoeira ficar. aqui, não. Verdade, verdade. Se decida primeiramente, para não estragar o caminho dos Tenha outros. certeza, exatamente, tenha certeza. Né? É que nem eu virar agora e falar assim, eu acho que eu quero ser contador. Cara, eu vou fazer porcaria, não é a minha vibe, Uhum, né? E com a capoeira não é diferente. Então, tenha certeza disso. Primeira dica é essa. Segunda dica, que é muito importante, que você tenha, e você já pode buscar isso hoje, acabando essa live aqui, não vai fazer isso agora e sair da live não, espera acabar. agora não, espera acabar. É você adquirir mais conhecimento sobre a educação num contexto geral, pedagogia, o corpo em movimento e uma outra coisa que é importante, sobre conhecimento específico da sua arte, que também é Uhum, um ponto importante. Então, por que eu falo isso, que é uma dica que eu julgo importante? Você trabalhar dentro da escola, ou você vai trabalhar dentro da escola, e mesmo que você não trabalhe dentro da escola, eu tenho um espaço próprio meu. Mas quem vem aqui, principalmente os adultos é um pouco diferente, mas o público infantil que vem, você vem com esse viés mais pedagógico. Então, mas pensando lá dentro da escola, você está dentro da escola e não entende nada de educação, nada.
você dá aula que gera movimento e não entende nada do corpo em movimento. Nada. Verdade. E ao mesmo tempo você fala sobre a sua arte, mas você não sabe nada da história da sua arte. Nada. Porque normalmente numa você precisa falar. Eu falo da história da capoeira de forma mais simplificada, das guerras tribais na África, que escravo vendia negro, vendia negro, aquela. Você precisa entender o mínimo do mínimo. Você não precisa ser um expert como o Gerson em história, mas você precisa entender o mínimo. Não é verdade? Mínimo, cara. Com certeza. Então, essa é a segunda dica, tá? Que eu acho que é importante para você começar a trabalhar com capoeira. Perfeito. A terceira dica, e aí já precisa um pouquinho mais de conhecimento para você fazer bacana, mas você precisa ter uma boa apresentação pessoal, mas eu não vou entrar em detalhes da apresentação pessoal, do seu marketing pessoal, porque prolonga muito. Mas você precisa ter uma apresentação pessoal boa, já até citou. Pô, você tem barba? Faz uma barba. Tem cabelo? As meninas, né, um brinco sutil, não vai com... Enfim, você precisa ter uma apresentação bacana para você dar aula, para você chegar na escola. Um projeto bem organizado e vivo. Quando eu falo de um projeto vivo, é um projeto que você construiu, não o que você pegou de mim, pôs seu nome e mandou lá. Cada um tem sua identidade, né? Isso, não tem problema de repente você pegar o meu e montar em cima do seu. Mas você precisa tirar alguma coisa, colocar algo que você realmente acredita, dar uma estudada nele, para ele estar na ponta da língua quando você precisar falar para alguém. Perfeito. E um currículo organizado. Quando eu falo do currículo, Gerson, é porque quando eu preciso de gente para trabalhar aqui, e eu peço aí na internet pro pessoal mandar currículo, cara, chega a cada currículo impressionante. Você fala, meu Deus do céu, não é possível que eu tô vendo uma coisa dessa. Parece simples, mas tem um currículo aí organizado. E a última dica que eu vou deixar é sobre o método 7P, dos 7 passos, de como você conquistar a sua primeira escola ou a próxima. Faça uma listagem das escolas que você pretende trabalhar. Esse é o primeiro passo do método. Faz uma listagem. Você já parou para imaginar se você quer trabalhar com capoeira? Quantas escolas tem aí no seu bairro? Fecha o olho e para e fala, meu, na rua ali tem uma, eu me lembro que aqui nesse bairro vai ter pelo menos 2 escolas, vai ter. 2 ou 3. Eu tenho certeza que se você parar para pensar, você vai falar, meu, tem 3. Quando eu fiz essa pergunta em algumas das lives que eu faço por semana, já teve gente de colocar 15. Puta, 15, 12, 4, 7. Você já parou para imaginar assim, cada escola dessa você ganhar 500, 700, 800 reais? Tá ótimo no final do mês. Será que você vai viver melhor, de repente, do que o trabalho que você faz hoje e, de repente, não é o amor da sua vida? Verdade. Perfeito. Aproveitar aqui, teve uma pergunta aqui. Eu vou chamar ele de Nascimento, porque no começo eu não sei falar. Eles, dei uma aula em uma escola quando recebi o uniforme. Dei uma aula em uma escola e quando recebi o uniforme, ao invés de vir abadá, veio kimono. O que é que o senhor faria? Então, isso daí tá atrelado a uma coisa importante que eu não sei qual foi a real história, né? Do começo ao fim, mas tudo tá na apresentação do projeto, na explicação de como você trabalha. Não dá para criticar, porque para quem, eu costumo falar, para leigo, por exemplo, pro leigo, qualquer AU é mortal. Qualquer um é... Verdade. Aí entra a questão da comunicação eficaz e assertiva, né? A apresentação do projeto, porque quando você apresenta o seu projeto para a instituição, inclusive o uniforme está elencado na apresentação. Sim, correto. Né? Ou se de repente você não teve a oportunidade de fazer uma apresentação, não tem coisa mais simples do que sentar e explicar. Fulana, deixa eu te falar uma coisa. Na capoeira a gente trabalha dessa forma, esse uniforme é de uma modalidade tal, a gente não utiliza isso. É simples de resolver. Mas quando você apresenta o projeto, poucas dúvidas restam, quando o projeto é bem apresentado. Com certeza, muito bom. Respondida a pergunta aí, né, Zivan? Então vamos para a próxima. Essa parte aqui eu acho muito interessante e a sua especialidade também. O que é psicomotricidade? Então vamos lá. É difícil até de falar, dependendo. É um trava-língua, né? Então vamos lá. Psicomotricidade, galera. Ela veio para mim num momento que eu queria entender um pouco mais do movimento. Eu me interessei. Eu não lembro exatamente em que momento eu conheci a psicomotricidade. Eu lembro que eu vi algo na graduação, mas depois eu quis me integrar mais, porque a psicomotricidade vai além do movimento.
né? Uhum. Então, a psicomotricidade, ela é uma ciência que ela une os aspectos cognitivos, afetivos e motores nas diversas etapas da vida do ser humano. Então, você vê que eu já falei que não vai além do movimento, né? É, verdade. Afetivos e cognitivos. E cognitivos. Os cognitivos são os processamentos da informação dentro do cérebro, né? E o afetivo está interligado quase em tudo que a gente faz. E basicamente a cognição e o afeto fazem gerar um movimento intencionalizado, que é um Uhum. movimento que tem intenção, né? Quero dar um martelo no Gerson. É um movimento que tem intenção, E tem né? intenção. Quero andar, quero sentar. E isso tudo é gerado pela informação que vem no seu cérebro e pelo sentimento, pela emoção que você está sentindo ali, né? Quero correr porque o cachorro está correndo atrás de mim. Você está com medo e né? Você está com medo, seu cérebro processa e seu corpo fala, ó, corre, Pega o meu beco. filho. Verdade. Então, a Então, psicomotricidade, basicamente, boa, muito boa. E a gente precisa entender também que cada criança, ou cada ser humano, ele tem o seu tempo, né? De aprendizado, de gestão das próprias emoções. Hoje em dia, voltando para aquela pergunta, qual o perfil do profissional do século XXI, a gente tem que estar ligado. Porque eu me lembro quando eu comecei a treinar capoeira, independente de graduação, eu corda crua, fazia ali 300 abdominais. No final, o relaxamento era o mestre subir em cima da minha barriga e ficar pulando. Ou então esmurrar a barriga, dizendo a ele que ia relaxar. Tá entendendo? Hoje ele não faz mais isso, até mesmo porque se formou mestre. Não porque se formou mestre, mas porque se formou em educação física, já tem um conhecimento mais. Mas eu passava uma semana sem nem respirar direito, porque a barriga estava toda dolorida. Né? Hoje eu tô rindo. Sério, 300 abdominais, era uma sequência. Ó, E eu tô difícil. rindo porque eu falei disso aqui no espaço essa semana para as crianças, cara. Aqui no espaço. Eu falei, eles não botaram fé. Se tiver algum dos pais aí, vai ver que é verdade que você passava por isso. Eu falei que na época que eu comecei era igual, só que era assim, né? Não tinha idade, não tinha separação por idade. Todo mundo com todo mundo. 40 com 7, com 12, com 23, todo mundo junto. E era tipo 2 horas e pouco, quase 3 horas de treino. Então, para aquecer, o Panão falava assim. Eu comecei no Panão, no Capoeira Resistência. Uhum. O Panão mandava assim, né? O aquecimento era 100 de tudo no básico. Sem armada, sem queixada, sem meia-lua, sem AU, sem de tudo. Quando acabava tudo, que você tava morto, os caras falavam, agora vai começar o treino. Vai começar o treino, é verdade. Eu não sei como é que a gente não morreu nessa época, né, do coração. Mas graças a Deus que a gente tá vivo aqui pra lá. Tá vivo, exatamente. Mas vamos lá. Isso é importante. E qual a importância da psicomotricidade dentro da capoeira? Então, essa questão da importância é em cima do que você acabou de dizer. Hoje, né, como a gente com um pouco mais de conhecimento, tendo acesso a mais conhecimento, e como eu escutei de uma das diretoras da escola que a gente trabalha, é uma escola de alto padrão. Ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou até numa live, e ela já tinha dito isso para mim pessoalmente, né? Ela fala assim, que os professores são os cientistas da educação. Uhum. E eu acho isso muito interessante, porque você está ali no dia a dia, né? No laboratório constante. Verdade. Assim, né? No laboratório famoso estudo de caso, né? Todos os dias, né? Se a gente parar para contar os casos de cada aula, não vai faltar história, né? Verdade. Então, existe uma importância dessa questão da psicomotricidade. Quando eu falo da psicomotricidade, ela está sempre atrelada à capoeira, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender, para você ter noção da sua importância e da noção que você precisa ter do quanto é importante você adquirir conhecimento. Na educação infantil, em especial, é a fase mais importante de desenvolvimento de um ser humano. É um momento que ele está no pico ali de desenvolvimento para várias coisas na vida dele, inclusive a estruturação cerebral daquela criança, daquele indivíduo. Uhum. Nesse período, dentro da escola, a pedagoga, a polivalente, ela pode, e a escola não precisa ter um especialista como professor de educação física dentro da escola para trabalhar o movimento, que é extremamente importante. A própria professora que dá aula de tudo lá, ciências, humanidade, não sei o que lá, ela pode fazer o papel do movimento também. Mas, na prática, ela não é
a professora ou o profissional mais adequado para fazer isso. Ela não é especialista. Quem deveria Verdade. fazer isso seria, até um tempo atrás, o professor de educação física, mas não, Uhum. não é obrigado a ter lá. Aí quando você para pensar assim, na escola tem aula de capoeira, tem aula de balé, tem aula de judô, seja qual for a especialidade, mas pensando em nós como capoeira, cara, você está fazendo o papel do especialista de movimento, sem você saber. Você está executando esse papel sem você saber. E aí é o problema de quando você faz um trabalho de qualquer forma, ou sem saber exatamente o que você está fazendo. Porque Uhum. ou você desenvolve de forma bacana, involuntário, ou, desculpa da palavra, você faz merda sem saber que está fazendo merda para o desenvolvimento daquela criança. Verdade. Por Então, exemplo, só pegando esse gancho aí que você falou. Hoje eu vou treinar mais a questão dos braços do que as pernas. Só um exemplo. Então eu certo. vou, teoricamente, eu vou alongar mais no momento inicial, mais os braços do que as pernas. Para ficar mais direcionado aquele treino. Seria Então, isso? mais ou menos, depende. Uhum. Porque, por exemplo, assim, depende muito da proposta. Aí vem a questão que Sim. eu te falei do conhecimento antecipado. Perfeito. Por exemplo, assim, ó, na psicomotricidade, e aí a gente vai entender isso como na capoeira, tá? A Uhum. gente tem ali fatores psicomotores, que seria equilíbrio, Uhum. lateralidade, praxia global. Um exemplo de praxia global é gingar. Uhum. Praxia fina, coordenação motora fina, né? Pequenos grupamentos musculares, fazer o movimento de pinça, é, Uhum. é trabalhar a praxia fina, tônus, relação de tempo e espaço, imagem corporal. Então, para que a gente possa ter uma elaboração de aula bacana, se você entende um pouco disso, você fala, poxa, então hoje eu vou trabalhar os braços. De que forma eu vou trabalhar os braços? De repente fazendo bananeira? De repente fazendo a Uhum. bananeira? Tá, então para eu fazer a bananeira, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar o equilíbrio estático. Mas aí, Uhum. você tá vendo? Do que eu tô falando, o cara já precisa ter um pouquinho de conhecimento. Para ele Verdade. poder elaborar isso, ele precisa ter um pouquinho de conhecimento. Eu vou É. trabalhar no equilíbrio estático. E aí vem algumas questões até mais pedagógicas do que realmente tão técnicas da psicomotricidade. Pô, mas eu vou pedir para a criança jogar a bananeira lá no alto, mas ela não tem equilíbrio suficiente para manter a estabilidade. Pode ser que ela vire, pode ser que ela caia de cabeça. Se Ou ela cair de força, cabeça, né? ou com muita força. Se ela cair de cabeça, Deus me livre, ela pode machucar, ficar paraplégica, tetraplégica. Uhum. Então você precisa ter cuidados. Então, de repente, num primeiro momento, você vai fazer com uma criança de cada vez, segurando a cabeça, só para assim, para ela ter esse sentido, não deixar ela fazer sozinha, né? E tem criança que vai ter mais força, tem criança que vai ter menos força. E às vezes, durante esse processo do trabalho de equilíbrio, através da bananeira, que seria a parada de mão de dois apoios, você percebe que tem muita criança com pouca força, você precisa retroceder e fazer um outro trabalho de força para depois voltar para a bananeira. Mas que Verdade. trabalho de força você vai fazer? De repente você pode pedir para as crianças ficar uma de frente com a outra e brincar de empurrar uma na outra, É. né? Ou empurrar a parede. Finge que você é o Hulk e vai, sei lá, É. empurrar a parede. Verdade. E aí é só um exemplo, mas isso vai para lateralidade, por exemplo, Gerson, lateralidade. A gente escuta muita gente na capoeira falar, não, mas a capoeira trabalha a lateralidade. Aí você pergunta, mas o que é a lateralidade? Ah, é fazer para a direita e para a esquerda. Tá errado? Não tá. Mas quando a gente fala de lateralidade, por exemplo, para uma criança pequena, não é direita e esquerda, até porque ela nem tem essa noção de direita e esquerda, ela tem noção de Verdade. De lados. lados, é. Tem noção de lados. Então você vai falar para ela, de repente, fazer a armada para um lado e para o outro, legal. Ou, se ela não consegue fazer para um lado e para o outro, às vezes a gente vai determinar dessa forma, ó, você vai fazer para esse lado e agora para esse lado. Ou você vai utilizar essa mão e essa mão. Porque quando eu falo de lateralidade, eu estou trabalhando os lados do corpo. Isso. Este lado e este lado. Eu estou usando o lado como se eu estivesse falando com uma criança pequena. Mas com uma criança Aham. de 12 eu já posso falar de direita e de esquerda. Perfeito. E trabalhar os lados, de repente, se eu falar para ela, mexe o olho e a orelha. Consciência corporal, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando lateralidade. Não, então você vai fazer um trabalho de colocar a mão do cone desse lado, mão do cone do outro. Ou se eu quiser trabalhar de forma invertida, né? Dissociada. Mão direita no cone esquerdo. Será que tem relação com a ginga?
É. Mão direita com cone esquerdo, pé esquerdo no cone direito. Uhum. Faz toda uma relação de quando você precisa que essa criança gingue. Só Perfeito. que você não está falando para ela que você vai gingar, que você está ensinando ela a gingar. Você está trabalhando de uma outra forma para que quando chegue um momento que você precisa que ela ginga, ela vai gingar melhor. E vai Ou, chegar só para melhor. finalizar ainda, Gerson, por exemplo, na Uhum. ginga, a criança de 3 anos, muito provavelmente ela faça a ginga do mesmo lado, né? Direita Uhum. com direita, esquerda É, com esquerda. isso. A de 4 também. A de 5, dependendo do nível de desenvolvimento que essa criança tá, do sistema nervoso e corporal, ela comece a conseguir cruzar a perna lá atrás. Mas as É, mãos continuam aqui na frente, do verdade. lado errado. E possivelmente de 6 para 7, e aí ela já está numa fase pré-operatória, aí já é Piaget, né? Ela já Já é está ali, Piaget, já é um Piaget. ela já está no pré-operatório, ela possivelmente comece a conseguir dissociar esquerda com direita, direita com esquerda, associado Perfeito. de repente a outros trabalhos que você fez, como eu dei o exemplo do cone. Então, isso tudo que eu estou falando parece. Aí é a hora que o pessoal. Aí é a quebra de cultura, começa a ficar chato falar disso na É, capoeira, né? verdade. Começa a ficar E aí, muito chato. pesso- Só que e quando pessoal, para você. quem. Só que quando você. Oh, desculpa, pode falar. Não, e pessoal, para vocês que estão ouvindo agora, essa informação do professor Tizil, por gentileza, os profissionais, abre e fecha o aspas. A criança não é burra, é o processo Não, natural das coisas. é tudo de desenvolvimento, aprendizagem, né? É, E assim, Gerson, quando a gente entende isso, é o que eu tô falando, precisa estudar um pouquinho. E aí entra um outro aspecto que não vai. Eu vou dizer que está ali na psicomotricidade, na questão de estudar a educação. Quer ver um exemplo? Eu vejo muito professor que fica maluco. Quando eu falo professor, gente, é a forma de falar, mas é meninos, meninas, quem dá aula, tá? Com a criança, principalmente de ali de 0 a 2, vamos falar ali, 2 anos e meio, 3 anos de idade, até uns 5 e pouco anos de idade. uhum, A criança, aí a gente não está mais falando de fatores psicomotores, a gente está falando de uma questão de identidade, personalidade, desenvolvimento da personalidade, que é a uhum, criança que está numa fase mais egocêntrica, é, pré-operatória. E essa criança que é mais egocêntrica, não adianta o professor vir na aula e falar assim: senta! A regra dessa atividade é assim, é assado. Você tá bagunçando, então você precisa criar outra estratégia para você não ficar maluco, porque aí um monte de professor que fica com os cabelos assim, né? Ó, porque a verdade. criança não obedece. E não Não é que ela não obedece. É. obedece, ela está numa fase egocêntrica. Uhum, Egocêntrico, a questão do egocentrismo é ela para ela ainda não entende regra, ela não quer saber de regra, uhum, tudo é dela, ela não quer dividir. Então, quando perfeito. você entende isso, você dá uma aula melhor, até porque você fica mais livre na sua aula. Ah, ele tá bagunçando, puxa, vou levar de uma outra forma, não vou pôr para sentar. A minha atividade tem regras, mas eu não preciso ser tão firme nas regras, porque eles não vão. E existe todo um processo. Conforme ele vai passando de fase, você vai implementando mais. Então é complexo, que eu fico falando bastante tempo, desculpa aí. Pegando até essa informação que você falou, aí vem algumas perguntas, né? Eu vou resumir em uma Tá pergunta. bom. Ah, por que que antigamente os mestres deram certo, fizeram bom capoeirista e tal, sem ter todas essas frescuras, vamos dizer assim? Sim. Sorte, né? Deram sorte. Então, existem dois fatores para Sorte isso, entre aspas, né? né? Deram sorte, Sorte né? entre aspas. Existem dois fatores. O primeiro é, quem é dessa geração que tem lesão, levanta a mão. É... Quem é dessa Muito. geração que tem lesão? Então, por aí a gente já vê um ponto aí, né? O segundo ponto eu não estou falando que eles fizeram errado. E, como eu falei, às vezes a pessoa faz certo sem saber. Sem saber. Assim Verdade. como às vezes faz merda também sem saber. Sem saber, Só que correto. nesse caso, existia um fator diferente dos de hoje. Quem aí brincou na rua? Verdade. Provavelmente boa parte dessa geração que treinou com esses mestres brincava na rua, treinava mortal de final de semana, na Uhum. grama, pulava, Verdade. caía, rolava. E a geração de hoje não tem isso. Então, é como É eu costumo smartphone na brincar. mão. Isso, mas é como eu costumo brincar, né? Deus nunca abençoa com tudo. Ele sempre deixa algo para você se desenvolver.
Então você vê, os caras não tinham conhecimento, mas podia brincar na rua. Verdade. Hoje, não pode brincar na rua, mas o cara tem conhecimento para desenvolver dentro do fechado. Verdade, é. Muito bom. Gente, Zil, então vamos para a próxima pergunta, que com certeza é muito pertinente também, né? Como estabelecer uma relação coerente entre o conhecimento acadêmico e o popular, o famoso empírico, né? Dentro da capoeira. Cara, eu acho que a gente precisa ter muito bom senso. Muito bom senso. E para que a gente consiga executar essa relação de uma forma melhor, você precisa estudar um pouco. Você vê que a minha boca não para de falar. Precisa estudar, precisa estudar, precisa estudar. E não é porque eu sou chato. É legal estudar, Tizil? Depende. Eu sou um cara que eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Tem gente que não. Mas independente do gostar, se faz necessário. É igual treinar. Tem gente que não gosta. Eu gosto. Tem gente que não gosta, mas é necessário. É Quer necessário. ficar bom de capoeira? Não adianta só você ler. Você precisa treinar. Perfeito. Tá entendendo? Então não é diferente. Então, para que você consiga fazer essa relação coerente, você precisa estudar. Quer ver um exemplo disso? Tem uma brincadeira que eu faço dentro da sala de aula, lá na escola, que chama, eu já fiz aqui na academia também, chama Senzala e Casa Grande. Eu vou dar um exemplo dessa relação, teórica e prática. Aí, para vocês aí, ó. Aí, tá vendo? Senzala e Casa Grande. Sabe, eu tô com uma bíblia dessa aí, Gerson, que eu comecei a ler do uma Laurentino Gomes. Eu peguei do Laurentino Gomes. Da escravidão? Isso. Aí eu comprei os 2 volumes. Eu comprei os 2 também. Eu li metade do primeiro, que do primeiro leilão de escravos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, né? Eu li metade, me trouxe informações que eu, cara, não imaginava. Não tem nem nada a ver com a live, mas eu quero só falar, pode ficar à vontade, da importância desse tipo de livro, né? Teve uma informação que eu não sabia, que ele fala que a quantidade de escravos que eram jogados, né, nos mares, nos rios, lá no mar, né, na travessia de escravos, era uma quantidade tão grande que os tubarões mudaram as suas rotas por conta disso. Seguindo os navios. Eles mudaram e aí chegava no porto, tinha muito tubarão e não deveria ter e tal por causa disso. Você vê o nível de informação que eu achei que foi muito interessante dentro do livro, né, Carol? Com certeza, é muito importante. Então, e são 2 livros também. Na verdade, eu tenho esses 2 livros, só que eu não comecei a leitura porque eu tenho outros. Mas em breve a leitura vai ser essa aí. Com certeza. Então aí, galera, para vocês terem noção, isso que eu tô falando é uma coisa, de repente, legal de você contar na sua sala de aula, dependendo da turma. Você vai. São coisas pequenininhas, parecem bobas, mas é importante. Outra coisa, a brincadeira chama Senzala e Casa Grande. Então, o que eu costumo fazer? No dia dessa brincadeira, todas as aulas eu desenho uma roda no chão com fita crepe, que eu gosto de que eles fiquem sempre no sentido de roda, para que eles entendam quando eu falo de roda de capoeira, enfim, toda aquela questão de igualdade, né? Pronto, perfeito. Não eu maior nem menor. Eu costumo sentar na mesma altura das crianças, dos alunos, né? Eu não sou maior nem melhor, estamos todos ali por igual. E eu faço essa roda durante a aula, né? E aí o que acontece? No percorrer eu faço a proposta que eu quero fazer ali no dia. Deixa eu só conectar o carregador aqui, senão vai acabar a bateria. Tranquilo, show de bola. Qual que é o horário aí, Tizil? Qual que é o horário? Que eu não tô conseguindo ver aqui o horário. 10h46. Tá ótimo. Bora eu continuar. faço a roda e dentro da roda eu escrevo Senzala e fora eu escrevo Casa Grande. A brincadeira é simples. Eu toco o pandeiro e as crianças correm pelo lado de fora da roda. Quando eu canto uma música e eles correm respondendo o coro. Certo. Quando eu paro a música, eu falo, assim que eu paro, Senzala. Se eu falar Senzala, eles pulam pra dentro. E eu falo que Senzala é pro lado de dentro, porque assim, antes disso tudo, eu explico o que é a Senzala, a gente faz uma conversa sobre o que era a Senzala, quem sabe o que era a Senzala, quem sabe o que era o escravo, que eu já venho construindo isso em algumas aulas, sobre o escravo africano, o escravo que foi escravizado. Então eu falo que a Senzala tá dentro do círculo porque era uma casa pequenininha, que é apertadinha e tal. E a Casa Grande tá do lado de fora. E aí, quando eu falo Senzala na brincadeira, eles pulam dentro. Quando eu falo Senzala, eles pulam fora. Quem erra
sai da brincadeira, mas não é que sai e fica excluído, fica do meu lado batendo palma e ajudando a responder o coro e batendo palma. Boa, show de Então, bola. você vê que tem uma relação com parte da história do nosso país, atrelada à aula de capoeira. No dia eu faço uma proposta, seja cocorinha e minha lua de frente, não importa. Enfim. Muito Mas bom, você precisa muito ter bom. conhecimento para fazer isso. E ao mesmo tempo, além disso tudo, tem toda a relação psicomotora, mas isso daí já está intrínseco ali na aula, na sua proposta, no seu planejamento, que você elaborou. Então precisa ter um pouquinho de conhecimento para fazer essa relação. Por exemplo, o birimbau. Eu vou dar um exemplo para você ainda do birimbau. É muito triste que a gente chega nas escolas, quando eu mostro o birimbau, tem criança que pergunta se é um arco e flecha. Aí tem professora que às vezes ri, as crianças tiram uma onda ali, depois que eles brincam um pouquinho, eu falo, vocês estão rindo, mas é triste, viu? Aí as professoras ficam meio assim, né? Eu falo, porque eles conhecem a Disney, mas não sabem o que é birimbau e faz parte do país deles. É verdade. Eu falei, pra quem mora lá nos Estados Unidos, massa eles conhecerem a Disney. Tá lá, faz parte da cultura deles. Mas triste é o cara que mora aqui e não saber o que é um birimbau. E tem adulto que não sabe o que é um birimbau. Verdade. Aí você vê que dá um impacto, tipo, putz, aí eu explico, eu mostro o birimbau, né? Eu mostro, eu falo. Então, nesse momento, dentro da aula, apesar de ter toda aquela relação psicomotora dentro da parte prática, eu tô trazendo uma relação real, vamos falar assim, da capoeira efetiva, que eu tô trazendo o birimbau de forma séria para eles. Não conhecer a sua história é muito complicado. Por exemplo, ano passado eu fui para o evento do São lá em Belém, e aí o que acontece? Eu fui conhecer os pontos turísticos e tal, e aí quando eu entrei lá num certo museu, aí eu perguntei à guia turística, né? Me diga uma coisa, como que se dá as pessoas aqui da cidade vindo visitar um museu? Aí disse, não, aqui quase a gente não vê gente da cidade, é mais turista. Tá entendendo? E aí, pra mim já foi um impacto assim, até mesmo por gostar bastante de história e estar envolvido na questão da história. E aí, quando foi lá esse ano lá no projeto, eu conversando com a dona do projeto, a diretora, não, a gente tem que fazer um passeio turístico para as crianças conhecerem a nossa história. E aí teve agora, acho que quarta-feira passada, teve um passeio por alguns pontos turísticos. É claro que não deu para fazer tudo, né? Por conta do ônibus grande, trânsito e tal. Mas passando pelo Marco Zero, onde se estabeleceu os colonizadores aqui na primeira vez, aqui no estado do Ceará. Enfim, então, essa relação de conhecer a sua história é importante. Né? Muito bom o que você falou aí. E vamos para a última pergunta, Tizil? Bora. Antes de ir para a última pergunta, eu queria deixar aí um agradecimento para todos que estão na live, tá certo? Que estão interagindo, estão participando de alguma forma, tá? Se quiser deixar alguma pergunta, o professor Tizil pode ficar à vontade. A gente lê aqui no chat, aqui, ele lê também e a gente responde. Para que vocês possam interagir também, isso é muito importante. Não existe saber mais nem saber menos, aqui tudo é saberes diferentes, tá certo? E a última pergunta qual mensagem você deixa para aqueles que desejam realizar um trabalho sério com a capoeira? Cara, é o que eu costumo dizer. Eu acredito que a primeira coisa é a nossa comunidade parar de ter dó de fazer investimento financeiro. Parar de ter dó, porque é o seguinte, quando eu falo de dó de investimento financeiro, não é só em curso, porque isso acontece em qualquer coisa. É curso teórico, é curso de aula de capoeira, não importa. Falou de pagar, a nossa galera corre. Corre. Só que é assim, você não pode dar o que você não tem. Se você não tem conhecimento, você não pode fornecer. Se você não tem conhecimento, você também não pode cobrar mais caro. Com certeza. Você só pode dar aquilo que você tem. Então, primeira coisa, galera, vamos investir mais, vamos parar de ter dó esse ano. Eu posso te garantir que da pandemia pra cá, eu acho que eu já investi uns 15k aí de cursos, mentorias. Posso garantir que eu já investi isso em mim. E não é, vocês escutaram a palavra, é investimento, não é gasto. Teve uma última mentoria que eu fiz sobre personal trainer, para aplicar aqui na capoeira, eu paguei R$1.500, cara, 4 semanas. E tá tudo bem. E isso eu aplico nas minhas coisas, na minha vida. E para você ter conhecimento, melhorar a sua relação profissional, seja o que for, você precisa investir. Mas a galera tem dó. Pare de ter dó. Se você tem dó de investir em você, É verdade. vai continuar com certeza. na mesma. Eu, por exemplo, nessa pandemia que parou tudo, professor,
meio que a cabeça também sofreu, é claro, Sim, né? Não só a minha, mas como de muitas pessoas. Com E eu disse, certeza. eu 2, 3 trabalhos sempre tive, né? Fora as aulas de capoeira, então o que é que eu vou fazer, rapaz, parado? Eu vou estudar. E assim, tem muitos sites aí, Fundação Getúlio Vargas, Demócrito Rocha, que tem cursos muito bons na área da educação, também, e gratuito. Gratuito sim, entre aspas, né? Porque tem incentivo do governo, então tudo sai dos impostos da gente, então nada nessa vida é de graça. Né? Não existe almoço grátis, pegando a frase aí do saudoso mestre Castro, não existe almoço grátis. Exatamente. E aí o que é que acontece? Foi um momento que eu fiz mais cursos online, mais fiz, tá certo? Não parei o aprendizado e certificados muito bons mesmo, de verdade, com que agrega conhecimento maravilhoso. Um dos cursos que eu fiz, que para mim foi muito importante, para dentro e para fora da capoeira, foi a questão da comunicação assertiva, comunicação não violenta. Muito bom, principalmente para quem trabalha com criança. Então a abordagem no falar é muito importante. Importantíssimo, concordo, eu concordo. Então, realmente é isso. No quesito de profissional, é isso. Você tem que parar de ter dó de investir, porque, infelizmente, 98% do que é bom é pago e é caro. É verdade. E é por isso que é bom. Por que, que a Ferrari é cara? Dando um Já ia exemplo. falar disso, ó, já ia falar até na Ferrari, rapaz. E não é qualquer um que compra, não. Ainda tem uns requisitos para comprar Ferrari, viu? E tem os requisitos. Não basta ter só dinheiro, ter dinheiro, não. E assim, Gerson, eu vou dar um exemplo aqui do meu curso, pra você ver que as pessoas não aproveitam. O curso, ele estava R$ 97. Hoje, ele não é mais 97, ele subiu para 397. Muito bom. E ele vale muito mais, porque eu sei que ele vale muito mais. Na verdade, quando a gente lançou o curso, ele era 999. Olha aí. Só que você vê, a nossa comunidade tem dó de investir, aí vai esperando ficar caro. Depois que eu aumentei, a procura aumentou. Só que o curso tá com inscrição fechada. A gente vai abrir provavelmente em agosto novamente, né? Para quem quiser participar. Mas vamos ir para cima, galera. Para de ter dó. É para você, não é para mim. E eu não tô falando do meu curso, não. Tô falando de qualquer coisa que você queira fazer. Perfeito. Isso aí. Show de bola, professor. Então, lhe agradeço. Nessa manhã de domingo, todo o conhecimento compartilhado, as informações. Gerson, rapidinho, antes da gente fechar a live, galera, eu vou dar um sorriso e o Gerson também. Tira um print e marca Desvio.capoeira e Café Muzense e escreve o que você mais aprendeu nessa live lá no Store. Show de bola, vai. Massa. Aí. Viu, Tizio? Então, agradeço aí, Bora. tá certo? Por você ter aceitado esse convite nessa manhã de domingo. Todos aí que estiveram presentes aí, ou que vai assistir essa live posteriormente aí no feed do Café Muzenza, tá? Sintam-se acolhidos, sintam-se bem-vindos, e eu espero que esse conteúdo aí compartilhado pelo professor Tizio, as informações, seja de grande valia para todos vocês e que coloque na cabeça que ser profissional é uma obrigação nos dias de hoje, tá certo? Principalmente para quem trabalha com criança e adolescente. Então, Kelvin Moreira, professor Tizio, especialista em psicomotricidade, campeão de vários campeonatos de capoeira aí no Brasil e no mundo, idealizador do método Profissão Capoeira, que fica aí a recomendação para que busquem ele, para poder saber um pouco do método também e aplicar no dia a dia. Deixa eu só ver aqui o que o professor Grilo tá pedindo para aceitar. Só um minutinho aqui. Deixa eu aceitar ele aqui. Bem rapidinho. Acho que ele quer te ver. Quer falar contigo. Tá com saudade. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá chegando aí. Eita, pai. Vira a câmera. Cadê minha câmera aqui? Pronto. Bom dia, cidadão. E aí, meu mano? Rapaz, você me deu uma bronca na frente de todo mundo aí, macho. Minha mulher foi brigando comigo. Que é isso, rapaz? Merecido. Você com 42 anos, relevando cara uma hora dessa, mano. Ô, Grilo, O pessoal pensa que fazer capoeira é fácil. Olha o trabalho do patrão hoje, ó. Olha aí. Olha. Isso ninguém vê, isso a Globo não mostra, Grilo. Tizio, eu não ia nem entrar, mano, mas eu fiquei tão pilhado, eu falei assim, rapaz, eu vou entrar. Primeiramente, eu sou um dos clientes, né, uma das pessoas que contribuem muito, que eu admiro também o trabalho do Tizio, né.
A minha esposa tava assistindo aqui sua live comigo e falou assim, poxa, tu faz a mesma coisa que ele tá falando. Aí eu, não, beleza. É porque assim, eu tive eu vou até falar um pouco da psicomotricidade. Sim. Tem um cara aqui no Ceará, eu não sei se você conhece, que é o Heraldo Simões. Ele é um professor de karatê que ele faz estudos sobre as lutas no Ceará. Então, tipo assim, você vê aluno dele na pós-graduação de karatê, de judô, cara, incrível. Ele fez um curso aí que chamou uns alunos dele, que os caras falavam melhor de capoeira do que os capoeiristas que eu conheço, viu? Os caras falavam assim, pô, velho. Mas assim, o mais interessante é o que você estava falando, cara. Tem que estudar, é uma questão de investimento, e investimento é caro, né? Tá bom assim? Então, eu só quero te dar os parabéns, porque isso é importante. Eu tava aqui vendo vocês dois conversar, falei assim, poxa, cara, nós moramos em 3 lugares diferentes, mas a linguagem é a mesma. E, se Deus quiser, no futuro da capoeira, que nós, profissionais de capoeira, tenhamos a mesma linguagem, né? Independente de onde estamos, porque nós temos que falar a mesma linguagem, né? Tipo assim, eu sempre falo, se todo mundo aprende, eu também aprendo. Agora, se ninguém aprende, eu não aprendo nada. Essa maré Entendeu? Assim, para todo mundo. Verdade. Até para quem não faz nada. Eu tô com uma nova turma de alunos, eu tô falando, cara, torce pelo aquele coleguinha que não sabe fazer um AU. Porque Perfeito. quando ele aprender, você vai aprender o AU também, cara, um AU diferente. É verdade. Entendeu? Eu costumo fazer com meus alunos, né, assim que eu tô com a nova geração. O cara acertou, bate palma. O cara errou, se embora, cara, você consegue. Torce porque ele vai dar certo, entendeu? Faço do mesmo jeito lá no Então, assim, projeto. cara, meus Quando parabéns. alguém faz Você sabe que eu sou... alguma criança faz algum movimento, tem que bater palma no final e todo mundo é motivado. Já nem peço mais para bater palma, porque já tá tão intrínseco nas crianças que é muito gostoso você motivar e ser motivado. O resultado é muito mais positivo. Professor Jéssica Sotizil, eu tive fazendo um curso agora com o pessoal da educação física, e o cara falou assim, poxa, não fala que tá errado do aluno. Fala assim, cara, pode melhorar. E eu falo muito, tá errado. E eu falo, não, cara, não vou falar mais isso, não, porque isso é ruim. Errado é para quem já sabe e faz errado. Mas aquela que tá aprendendo, ela pode melhorar. E eu fico nessa minha guerra comigo mesmo. Quer dizer assim, todo dia você aprende um pouquinho mais, alguma coisa, sabe? Aí belisca ali, tá entendendo? E você vai aprendendo. Mas, meu irmão, um abraço, hein? Isso. Eu tô sabendo que você foi no cabeleireiro para poder aparecer. Eu te agradeço a amizade e o carinho aí, viu, Milão? Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Grilo. Obrigado, professor Grilo. Certo? Para quem não conhece, o professor Grilo é o meu parceiro, velho, que a gente está aqui junto no Café Muzenza. O saudoso mestre Adriano nos deu essa oportunidade de estar dando continuidade no Café Muzenza de forma online. Jamais a gente pode esquecer que ele que deu início aos Café Muzenza de forma presencial. E a gente está trazendo uma proposta mais acadêmica, também agregando o conhecimento empírico nessas lives do Café Muzenza, trazendo pessoas que possam realmente agregar cada vez mais conhecimento e tá dividindo com todo mundo que está entrando na live ou que está acessando aí o Instagram do Café Muzenza, tá bom? Então, muito obrigado a todos, uma ótima manhã de domingo, tá? E até o próximo mês, se Deus quiser. Tizil, muito obrigado. Suas considerações finais, fica à vontade. Beijo no coração de vocês, hein? Show. Fica na paz. Eu também.